Às vezes, parece que estamos fazendo tudo certo, trabalhando duro, correndo atrás, entregando o máximo, e mesmo assim, há um vazio, um silêncio no fim do dia que ninguém vê, a sensação de que, apesar de tanto esforço, algo continua fora do lugar. Você olha para o seu negócio, para os resultados, para os números e sente que está tudo em movimento, mas não em progresso, como se o barulho das atividades encobrisse a ausência de crescimento real. Como se tudo estivesse girando, mas sem sair do lugar. E isso não é culpa sua. É só que ninguém te ensinou o que realmente importa. Ninguém te mostrou as regras invisíveis do crescimento verdadeiro, aquelas que não aparecem nas redes sociais, que não se medem em curtidas, que não brilham nas promessas de marketing. Talvez você esteja se esforçando no lugar errado. Talvez esteja crescendo para fora, mas esvaziando por dentro. Talvez o que esteja faltando não seja mais esforço, e sim, mais direção. Porque existe um tipo de crescimento que não grita, que não aparece de imediato, mas que transforma tudo com o tempo. Um crescimento que começa nos bastidores, silencioso, profundo, estruturado. Um crescimento que honra quem você é, o que você sente e para onde você quer ir de verdade. Este vídeo é um convite, não para trabalhar mais, mas para trabalhar certo, não para escalar a qualquer custo, mas para construir com consciência, não para se perder no mundo, mas para se encontrar dentro dele. Vamos caminhar juntos por 6 regras que não estão nas planilhas, mas estão na alma de todo negócio que deu certo. Regras que não apenas aumentam o lucro, mas também devolvem sentido ao que você faz. Não são atalhos, são fundamentos, não são fórmulas, são verdades. E se você ouvir com o coração aberto, talvez pela primeira vez em muito tempo, algo dentro de você comece a fazer sentido, porque o verdadeiro crescimento não começa nos números, começa no invisível, e é nesse invisível que mora a sua virada. Regra 1. Elimine o lucro falso, corte o crescimento que só aumenta o movimento, não o resultado. Você já teve a sensação de estar crescendo, mas ao mesmo tempo se sentindo cada vez mais cansado, mais sobrecarregado e com menos dinheiro no fim do mês? É como correr numa esteira. O corpo se exaure, o suor escorre, os músculos doem, mas você está no mesmo lugar. Isso acontece quando você confunde movimento com resultado. Quando tudo parece agitado, cheio, produtivo, mas por trás, o que há é um lucro falso, uma ilusão de crescimento. É fácil cair nessa armadilha. Um pedido a mais aqui, um frete grátis ali, mais vendas entrando, mais clientes chegando. E você se pergunta, por que ainda estou no vermelho? A resposta está naquilo que ninguém te ensinou a olhar, nas métricas de vaidade que enganam, nos números que parecem bonitos, mas não sustentam o seu negócio. É como construir um castelo sobre areia, grande por fora, frágil por dentro. O verdadeiro crescimento não está em vender mais a qualquer custo. Está em lucrar com cada venda, em fazer menos, mas fazer certo, em olhar para cada operação com lupa. Isso aqui gera margem, ou só gera cansaço. Isso aqui me aproxima do que eu quero, ou só me mantém ocupado. É preciso coragem para cortar. Coragem para dizer não ao que parece estar funcionando, mas não entrega o que importa. Coragem para parar de alimentar um modelo que cresce como balão, cheio de ar, mas vazio de estrutura. E é nessa coragem que começa o lucro real. Aquele que não pesa nos ombros, que não suga sua energia, que não te faz trabalhar 20 horas por dia para manter a máquina girando. Lucro real é aquele que respeita seu tempo, que cresce com você, e não às suas custas, que não depende de ilusão, mas de consciência. Por isso, elimine o que te esvazia, corte o que só ocupa espaço, redirecione o que só faz barulho. Crescimento de verdade é silencioso, focado, estratégico. E começa quando você escolhe parar de se enganar e começa, enfim, a prosperar. A regra da fricção: simplifique a jornada do cliente ou vai perdê-lo sem saber. Você já tentou abrir uma porta com as mãos ocupadas e sentiu aquela irritação sutil, quase imperceptível, que vai se acumulando aos poucos? É assim que o seu cliente se sente quando encontra obstáculos no caminho até a sua oferta. Não é raiva explícita, é cansaço silencioso, é fricção. E cada atrito que ele encontra é uma oportunidade de desistência que você talvez nem perceba.
Nós subestimamos o peso de um clique a mais, de um botão mal posicionado, de uma dúvida não respondida. Mas o cérebro humano, em estado de decisão, busca o caminho de menor resistência. Ele quer fluidez, ele quer clareza, ele quer sentir que está sendo guiado, não testado. Cada segundo que o cliente precisa parar para pensar, ele está mais perto de ir embora. Não porque não quer comprar, mas porque cansou de tentar. Você não precisa de fórmulas mágicas, precisa de fluidez. Precisa olhar para a jornada do cliente como quem projeta um rio. Quanto menos pedras, mais o fluxo acontece. É um movimento quase invisível, mas extremamente poderoso. Porque quando a experiência é leve, o cliente nem percebe que está sendo conduzido. Ele simplesmente flui. Ele sente que chegou onde queria, sem esforço. A maioria das desistências não vem da falta de interesse, vem do excesso de obstáculos, vem do formulário longo demais, do site lento, do atendimento demorado, da mensagem confusa. Vem da falta de atenção aos detalhes que o cliente jamais vai verbalizar, mas vai sentir. Então, simplifique. Tire uma etapa, clareie uma frase, reduza um clique. Seja como a água, adaptável, suave, mas implacável em direção ao destino. Porque quando a jornada é simples, a decisão se torna óbvia. E você não precisa convencer, só facilitar. Lembre-se, o cliente não quer ser impressionado, ele quer ser compreendido, ele quer ser respeitado. E a forma mais profunda de respeito é tornar o caminho até você o mais leve possível. A regra do dono insubstituível. Se o dono é essencial, o negócio está limitado. Talvez você tenha começado com tudo nas costas. E por um tempo isso foi bonito, foi nobre, foi necessário. Você fazia o marketing, as vendas, o atendimento, cuidava da entrega, do financeiro e ainda sorria no fim do dia, tentando se convencer de que isso era força. Mas o que um dia foi força, agora virou prisão. Uma prisão com paredes invisíveis, construída com a ideia de que ninguém faz tão bem quanto você. E é verdade, ninguém faz como você, mas isso não é virtude, é armadilha. Todo negócio que depende da sua presença constante não é um negócio, é uma ocupação disfarçada de empresa, é um castelo feito de areia que desaba no primeiro vento. Se você não pode se ausentar por 2 dias sem que tudo pare, então você não construiu um negócio, você construiu dependência. E a dependência é o oposto da liberdade que você sonhou quando começou. É difícil soltar, é difícil delegar. Porque entregar algo nas mãos de outro exige mais do que confiança, exige estrutura, exige processo, exige paciência para ensinar, ajustar, acompanhar. Mas é justamente isso que separa quem vive correndo de quem constrói algo que corre por conta própria. Você não foi feito para ser insubstituível. Você foi feito para ser o arquiteto, o pensador, a mente estratégica que desenha, ajusta e orienta, mas que não precisa estar dentro da engrenagem todos os dias para que ela funcione. Comece com uma pergunta simples. Se eu desaparecer por 2 dias, o que para? A resposta é o mapa do que ainda precisa de você. E esse mapa revela o que precisa virar sistema. Pequenos processos, mini manualizações, autonomia com responsabilidade, liberdade com consciência. Porque o verdadeiro poder não está em controlar tudo. Está em criar algo que funciona, mesmo quando você não está olhando. Isso é liberdade. Isso é escala. Isso é legado. Regra do inconsciente coletivo. As pessoas compram o que representa elas, não o que você vende. Você pode ter o melhor produto, pode oferecer o melhor serviço, pode ter feito tudo certo, mas se a sua marca não conversa com o que o outro sente por dentro, ela será apenas mais uma. Porque as pessoas não compram o que você oferece. Elas compram o que aquilo representa para elas. Somos movidos por símbolos, por emoções, por aquilo que nos dá sentido. E sem perceber, todos nós compramos um espelho, algo que reflete quem somos ou quem queremos ser. E é por isso que a construção da sua marca não começa com o que você vende, mas com o que você desperta, o que você simboliza, qual arquétipo te move. Você é o herói que inspira, o cuidador que acolhe, o sábio que orienta? A resposta está nas entrelinhas da sua comunicação, na energia das suas cores, no tom da sua voz, no jeito como você se posiciona no mundo.
Quando você se conecta com o inconsciente coletivo, você para de falar com o bolso e começa a falar com a alma. E a alma compra. Compra porque se vê. Compra porque se sente segura. Compra porque se sente em casa. Essa é a diferença entre uma marca que vende e uma marca que permanece. Muitos empreendedores estão cansados de gritar para um público que não escuta, quando o segredo sempre foi sussurrar o que esse público sente. Sabe por quê? Porque a verdade é silenciosa, e tudo que é profundo é reconhecido sem precisar ser explicado. Não adianta criar ofertas incríveis se a essência da sua marca está confusa. A clareza da sua identidade é o que atrai, é o que magnetiza, é o que faz alguém dizer: eu não sei o que tem nisso, mas parece que foi feito para mim. E isso não é mágica, é psicologia, é espiritualidade em ação, é conexão emocional construída com intenção. Quando sua marca carrega significado, ela deixa de ser produto e vira símbolo. E símbolos atravessam o tempo, porque eles não vivem na lógica, eles vivem na memória afetiva. Regra do microcrescimento: pequenos ajustes semanais criam saltos trimestrais. Existe uma ansiedade silenciosa que habita o coração de quem empreende. Uma pressa camuflada de ambição, uma urgência que sussurra: precisa ser agora. E nessa correria por resultados imediatos, muitos se perdem tentando encontrar o próximo grande salto, enquanto ignoram os pequenos passos que realmente constroem algo sólido. A verdade é que o crescimento real não acontece de uma vez. Ele não é barulhento nem dramático. Ele é sutil, discreto, quase invisível, e vive nos detalhes. Um novo jeito de atender, uma mudança sutil no texto de vendas, um processo mais simples, uma escuta mais presente, uma análise mais honesta. É nesses ajustes pequenos, semana após semana, que os negócios verdadeiramente se transformam. E o que parece pequeno hoje, acumulado com constância, se torna um salto daqui 3 meses. Não é sobre virar tudo de cabeça para baixo. É sobre inclinar-se alguns graus na direção certa, com consistência, com presença, com propósito. Mas isso exige humildade, exige paciência, exige sensibilidade para enxergar o que ainda é invisível, crescer por dentro antes de explodir por fora, e registrar cada mudança, medir cada resposta, testar cada caminho com curiosidade e não com desespero. Você não precisa mudar o mundo todo dia, mas precisa mudar algo, toda semana. Nem que seja dentro de você, porque o seu negócio é uma extensão do seu estado interno. E negócios que crescem de forma sustentável são aqueles conduzidos por pessoas que respeitam o tempo, que entendem que plantar uma pequena semente todo dia é o que garante uma floresta no futuro. O segredo não está na força, está na repetição consciente, no compromisso silencioso com o aperfeiçoamento. E se você se permitir esse processo, sem pressa, mas com presença, vai olhar para trás em poucos meses e perceber que aquele negócio que parecia estagnado, agora respira, floresce e avança. Porque tudo que cresce de verdade começa pequeno, mas começa sempre. Crescimento real é quase sempre invisível no começo. É curioso como o mundo nos ensina a buscar evidências imediatas, barulho, aplauso, números, validação, e quando não vemos nada disso, sentimos que estamos falhando, que estamos ficando para trás, que tem algo errado com a gente. Mas a verdade, a mais profunda e libertadora verdade, é que os maiores crescimentos não fazem alarde. Eles acontecem em silêncio, longe dos olhos, dentro da estrutura, dentro da alma. Negócios que escalam de verdade não começam com explosões, começam com raízes, e raízes crescem para baixo antes de crescerem para cima. Crescem no escuro, no fundo da terra, onde ninguém vê, onde ninguém aplaude, mas onde tudo é preparado. As regras que você aprendeu aqui não têm brilho de palco. Elas não são manchetes, não são virais, são silenciosas, mas poderosas. São transformadoras, mas sutis, são acumulativas, e justamente por isso são as mais perigosamente eficazes. Se você se permitir aplicar uma regra por semana, apenas uma, pelos próximos 6 meses, talvez os dias pareçam os mesmos. Talvez sua rotina não mude tanto, talvez ninguém perceba o que você está fazendo, mas no 180º dia, você vai olhar ao redor e perceber: algo mudou. O chão está mais firme,
Os processos mais leves, o time mais livre, o cliente mais conectado, o negócio mais vivo. Você vai perceber que a transformação real não é aquela que aparece de repente, é a que vai se revelando aos poucos, como um amanhecer, lento, silencioso, mas inevitável. Os próximos 180 dias podem parecer iguais, e é exatamente por isso que você precisa começar agora.